domingo, quando o pastor fechou aquela mensagem, o fechamento da primeira parte da mensagem foi exatamente o texto do Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. E aí eu queria que esse texto fosse projetado e o pastor Marcos Paulo vai ler o texto para todos nós. Vamos lá então, acompanhe. Palavra de Deus, João 5, de 1 a 9. Vamos lá, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 portões. Neste jazia muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o mover da água, quando o anjo descia em certo tempo, agitando a água. O primeiro que se entrava no tanque, em uma vez agitada a água, sarava em qualquer doença que tivesse. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e passou-se a andar. E esse dia foi sábado. Amém. Obrigado, Amém? pastor. Obrigado. Observe bem essa frase, e vai para o slide seguinte. Essa frase, o homem se viu curado. O homem se viu curado. E aí ele, tomando o seu leito, pôs-se a andar. O homem se viu curado. Observe bem, ele olhou para si, e aí ele viu que ele estava curado. E quando ele percebeu que ele estava curado, pela palavra do Senhor Jesus, ele se levanta. Ele se levanta e ele começa uma nova caminhada. E aí eu queria que você hoje se perguntasse: como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou me vendo? Pergunta para quem está do seu lado aí: meu irmão, como é que você está se vendo? Vai, vamos lá. À direita, à esquerda, como é que você está se vendo? Pode passar para o slide. Como é que você está se vendo? Porque a grande pergunta é, aquele homem, 38 anos depois, ele se vê curado. E aí a grande pergunta é, como é que você está se vendo? Você está se vendo doente? Você está se vendo prostrado? Ou você está se vendo curado por Deus? Você está se vendo paralítico, paralisado? Ou você está se vendo útil, ágil, construtivo nas mãos de Deus? Como é que você está se vendo? Como você está se olhando? Como você está se percebendo? Aquele homem, 38 anos depois de se ver tantas vezes doente, ele agora se olha e ele se vê curado. Dá para dizer amém por isso? Amém. Você se percebe curado hoje aqui, em nome de Jesus? Você se percebe movido por Deus, mexido por Deus, ungido por Deus? Você se percebe? Então diga amém por isso, em nome de Jesus. Para isso eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre como eu me vejo. Isso é, com que olhar eu estou me percebendo? Será que eu estou me percebendo com o meu olhar? Com o olhar do mundo? Ou com o olhar do diabo? Ou com o olhar de Deus? Com que olhar você está se percebendo? Talvez você pense, mas mecenas, será que podem ter todas essas possibilidades? Sim. E aí a primeira pergunta é a seguinte: eu posso confiar no meu olhar? Você pode confiar no seu olhar? Você pode confiar na maneira como você está olhando a sua vida, olhando a sua perspectiva, olhando a sua experiência, olhando o seu potencial, olhando a sua autoimagem? Você pode ou não? Senti dúvida. Alguém lá respondeu firmemente. Você vai pensar sobre isso.
Observe bem, nem sempre nós podemos confiar no nosso olhar. Muitas vezes o nosso olhar pode nos enganar. Durante todos aqueles anos, aquele homem foi enganado com o seu olhar. Mas eu posso confiar no olhar do mundo? Como é que o mundo está me vendo? Eu posso confiar no olhar do diabo? Que jeito nenhum. O único olhar que eu posso confiar, na verdade, é o olhar de Deus. Diga aí para quem está do seu lado, olha, confie no olhar de Deus. Confie no olhar de Deus. E Deus tem um olhar para a sua vida nessa noite. Deus tem um olhar especial para você nessa noite. E eu queria que você recebesse o olhar de Deus sobre a sua vida. O Senhor está com os seus olhos sobre nós. O Senhor está com o seu olhar sobre a sua igreja, sobre todos nós, e o olhar do Senhor tem algo para a minha e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero que você receba esse olhar. Eu quero trazer 2 personagens que tiveram a experiência de olhar para si, observar a si. O primeiro deles é Gideão. Roda lá, Gideão. Olha o olhar de Deus para Gideão. Juízes 6, 11, 12 e 14. Então veio o anjo do Senhor. Assentou-se debaixo do carvalho. Ali naquela propriedade de Joás. E ali Gideão, seu filho, estava ali malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Eu queria que você ouvisse essa palavra para o seu coração nessa noite. Eu quero que você olhe para essa palavra, que você ouça essa palavra, o Senhor falando com você. O anjo do Senhor está entre nós. O Senhor está aqui entre nós. E o Senhor está trazendo essa palavra para você. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher de Deus. O Senhor é contigo, igreja do Senhor Jesus. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga: amém. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Eu recebo. O Senhor está falando comigo. Vai nessa tua palavra, vai nessa tua força. Esse é o olhar de Deus. Esse é o olhar de Deus sobre Gideão. E esse é o olhar de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas observe bem. No verso 15, nós vamos ver o olhar do homem. E ele lhe disse: meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Agora, de quem é esse olhar? Do homem. Na verdade, é o olhar do próprio Gideão. Gideão olha para si e ele enxerga 2 coisas. Ele diz: eu sou pobre e eu sou fraco. Eu sou pobre, ele diz, a minha família é a família mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, essa palavra não pode ser para mim. Pergunta que eu te faço nessa noite: quantas vezes você já se viu dessa maneira? Quantas vezes você já se viu pobre? Quantas vezes você já se sentiu pequeno? Quantas vezes você já se sentiu fraco? Quantas vezes o teu líder veio e te deu um desafio e você disse, e você pensou: eu? Quem sou eu? Quem sou eu para trazer essa palavra? Quem sou eu para ministrar? Quem sou eu para liderar a célula? Quem sou eu para receber uma célula na minha casa? Quem sou eu para estender a mão e clamar pela cura do meu irmão? Quem sou eu?
Esse foi o pensamento e esse foi o olhar de Gideão. Gideão olhou para si. A minha família é a mais pobre. Queria que você olhasse para você e dizer: eu sou filho do rei. Diga: eu sou filho do rei. Diga: eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus. Eu sou rico porque o meu pai é dono de todo o ouro e de toda a prata. O meu pai tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém? Olhe para você. Não com o olhar do mundo, não com o olhar seu próprio, mas olhe com o olhar do Senhor. E aí eu quero olhar e ver dois outros olhares, agora em relação a Jesus. Observe bem, Jesus está diante do olhar do diabo. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Esse é o olhar do diabo, tentando o próprio Senhor Jesus. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: essa palavra, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Que olhar é esse? Esse não é o olhar de alguém que está diante do Filho de Deus, mas na verdade essa é uma paternidade duvidosa. Se tu és o Filho, nós declaramos aqui, nós somos filhos de Deus. Vamos dizer novamente: nós somos filhos de Deus. Novamente: nós somos filhos de Deus. Mas o diabo queria incutir uma dúvida em Jesus: se tu és. E o segundo aspecto: atira-te abaixo. Nada mais tentando incutir dentro do Senhor Jesus o suicídio. Essa febre que nós vivemos na nossa sociedade. Atira-te. As coisas agora vão ficar bem melhor, porque Deus não vai deixar você passar por isso. E aí então Jesus responde com a palavra. Mas eu queria voltar ao capítulo anterior. E aí, o capítulo anterior, que é o capítulo 3, no slide seguinte, ele vai mostrar agora a visão de Deus. É o mesmo Jesus. E eis que uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos dizer juntos: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você é filho de Deus? Posso dizer uma coisa para você? Deus quer se alegrar comigo e com você. O coração de Deus quer se alegrar comigo e com você, com a minha vida e com a sua vida, com o meu ministério, com o seu ministério, com a minha célula, com a sua célula. Deus quer se alegrar, e essa palavra que foi dada a Jesus é uma palavra que vem sobre a nossa cabeça. O Senhor se alegra com os seus filhos e nós somos filhos de Deus. Amém? De quem é essa visão? De quem é esse olhar? Hein? De quem é esse olhar? De Deus. E é este olhar que está sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Dá para dizer amém? Eu dei uma foto agora. Projeta essa foto para nós vermos. Aqui está o artista. Ele está num corredor, numa vila de alguma maneira, e ele está trabalhando ali, produzindo a arte, produzindo a sua arte. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: ele está pintando um quadro, praticamente terminou a pintura do quadro. Aonde está a imagem original que ele está pintando? Aonde?
A imagem original é exatamente o corredor. Ele está pintando, o quadro é exatamente esse corredor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos pintando uma obra de arte que Deus nos mandou fazer. Você pode olhar para a imagem projetada pelo diabo, você pode olhar para a imagem projetada pelo mundo, você pode olhar para a imagem que os teus olhos estão vendo, ou você pode olhar para a imagem original. E a pergunta que eu faço é: qual é a imagem original da minha vida? Quem fez a imagem original sua? Quem? 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 Deus, foi Deus que fez, foi Deus que me fez, foi Deus que fez você. Em outras palavras, quando você começa a construir a sua vida com um olhar baseado em si mesmo, você pode estar, na verdade, fazendo cópia da cópia. Quando você olha para a imagem que o mundo projeta de você, você está copiando uma imagem que é falsa. Quando você olha para a imagem que o diabo está projetando na sua mente, incutindo na sua mente e sugerindo na sua mente, você está fazendo uma cópia barata. Se eu quero basear a minha obra e o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos, olhando para aquilo que é verdadeiro, eu tenho que olhar para aquilo que Deus fez na minha vida. Dá para dizer amém? Eu tenho que olhar para o que Deus fez na minha vida. E aí é Deus, é o artista principal que fez cada detalhe da sua personalidade, cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu coração, cada detalhe das suas emoções. E aí então, quando eu olho no olhar de Deus, eu me vejo curado. Eu me vejo forte. Eu me vejo rico. Eu me vejo na autoridade e no poder do Senhor nosso Deus. Amém por isso? Aí nós vamos voltar ao versículo 9. Volta lá no versículo 9, que é o slide seguinte. Olha o que ele diz. Então Jesus lhe disse. O slide seguinte. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos ler juntos, vamos lá então. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. A coisa mais maravilhosa é o seguinte: o homem se vê curado. Imediatamente, após ele se ver curado, o que ele faz? O que ele faz? Ele levanta e anda. Ele toma a sua cama e sai andando. Olha que coisa interessante. Eu gosto dessa expressão, imediatamente. Sabe por quê? O que é que você está esperando para se ver com o olhar de Deus? O que é que você está esperando para se levantar e fazer a obra que Deus está te mandando? O que é que você está esperando? A expressão lá é imediatamente. Diga imediatamente. Ah, não deu, não senti firmeza. Vamos, todo mundo aqui do lado esquerdo, imediatamente. Agora da direita, imediatamente. Agora todo mundo, imediatamente. É desse jeito que você precisa se levantar nessa noite para fazer a obra de Deus. Você precisa se levantar para cuidar da sua célula, para preparar os seus batismos, para trazer aqueles que precisam se reconciliar, que estão lá fora, que precisam ser amados. E isso não pode ser amanhã, não, é imediatamente. É assim que Deus quer pegar a tua vida e fazer essa obra. E ele diz, ele se viu curado, ele tomou o seu leito e pôs-se a andar.
Deixa eu te dizer uma coisa. A quem Deus está dando uma visão nova a respeito de si nessa noite? Levante a mão. A quem Deus está dando uma visão, levanta a mão e diga amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta ser a visão. Não adianta enxergar. Aquele homem viu. Aquele homem se enxergou. Mas o que ele fez? Alguém disse aqui, ele levantou e andou. Deus quer que você se levante nessa noite. E antes que você ponha a sua cabeça sobre o seu travesseiro, você comece a fazer o que Deus está te mandando fazer. Porque esse é o detalhe. Depois que nós ganhamos a visão, eu tenho que me levantar e fazer a obra. Só que não é a obra que passou na minha cabeça. Não é a obra. É a obra que Deus mandou eu fazer. Ele fez o que Jesus mandou. Pergunta que eu faço. Você está disposto a se levantar nessa noite e fazer o que Deus está mandando? Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. Para fazer a obra que Deus quer que você faça em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, Pai, porque hoje o Senhor está nos dando uma nova visão. Não é a visão do mundo, não é a visão do diabo, não é a minha própria visão, mas é uma visão que vem do Senhor, Pai. E a visão é uma visão de cura, é uma visão de mudança, é uma visão de um novo tempo e de uma nova ação, mas é uma ação que o Senhor nos ordenou. E como igreja, nós estamos de pé para marcharmos e fazermos o que o Senhor tem nos mandado fazer. Pegar nossa cama e caminhar na direção da tua obra. Nós oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.